Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num assunto que está dando o que falar lá na Europa, viu? Aquela meta, sabe, super ousada de proibir carro novo a combustão a partir de 2035. É verdade. Uma meta que parecia cravada na pedra, né? Mas agora. Agora parece que o jogo tá virando, né? Tá rolando um debate intenso e isso meio que joga uma luz diferente sobre os caminhos para o futuro dos carros. Um futuro mais verde, claro. Exatamente. A ideia inicial era bem direta. 2035, fim de linha para gasolina e diesel nos carros novos. Ponto. Só que agora a economia tá diferente, a indústria tá pressionando, parece que o vento mudou de direção. E o interessante para mim é como essa reavaliação na Europa parece conversar com a estratégia de uma gigante como a Toyota, né? Totalmente. Aquela estratégia deles de não apostar tudo só nos elétricos puros. Isso. Então a nossa análise hoje é para entender por que essa mudança de ideia na Europa agora, o que isso significa para as metas climáticas, para a indústria e como isso se encaixa nessa visão de futuro com várias tecnologias e não uma só. Perfeito. E é bom lembrar, né? Não é só uma questão técnica. Tem muita política, muita economia nesse tabuleiro. Com certeza. A própria Comissão Europeia já deu um sinalzinho, concorda? Quando flexibilizou as metas de emissão para 2025, aquela mudança no cálculo, de anual para média de 3 anos, já foi um indicativo, né? Uma adaptação, digamos assim, que eu imagino que não deve ter agradado todo mundo, né? De jeito nenhum. Os grupos ambientalistas ficaram de cabelo em pé, claro. Existe um medo real de que isso seja só o começo, sabe? Que aos poucos o Green Deal europeu, o grande pacto ambiental deles, vá sendo enfraquecido. A Júlia Poliskanova, da ONG Transport and Environment, falou algo tipo que o Acordo Verde pode sofrer 1000 cortes se os políticos não o defenderem com força. O receio é abrir uma porta que depois fica difícil de fechar. Faz todo sentido. E o que está causando essa hesitação toda em manter firme a meta de 2035? Pelo que entendi, uma combinação de fatores, né? Assim, uma tempestade quase perfeita. Crise econômica batendo, o setor automotivo sentindo baque nas vendas lá na Europa. E a pressão, né, da indústria, dos políticos. Exato. Uma pressão fortíssima. A indústria, que no começo parecia até topar o desafio do 100% elétrico, agora está falando mais alto. A gente viu gente importante, tipo o CEO da Renault, o Luca de Meo, defendendo a tal neutralidade tecnológica. Neutralidade tecnológica? Explica isso melhor. O que seria na prática? Olha, a ideia central é... O problema é o CO2, certo? Então, o foco tem que ser reduzir o CO2, não necessariamente eliminar uma tecnologia específica, como o motor a combustão. Entendi. O Demeu disse algo como: o inimigo não é uma tecnologia contra a outra, o inimigo é o CO2. E essa visão, claro, abre espaço para outras soluções continuarem no jogo, né? Os híbridos ou até motores que usem combustíveis sintéticos, os e-fuels ou biocombustíveis. Então não seria um caminho único para o futuro, mas vários convivendo. Exatamente essa a ideia. Vários caminhos. E isso já está criando divisões dentro da própria União Europeia, imagino. Já está. Aquela unidade em torno de 2035 está começando a rachar. A Alemanha, por exemplo, com aquela indústria automotiva gigante, está pressionando muito por exceção para os e-fuels, os combustíveis sintéticos. Aqueles feitos com a energia renovável, certo? Isso. Que poderiam, teoricamente, tornar o motor a combustão neutro em carbono. Isso, teoricamente. Mas tem muita crítica sobre o custo, a eficiência energética para produzir isso. Sim, ouvi falar. Que gasta muita energia limpa, que talvez fosse melhor direto no carro elétrico. Exato. Mas a pressão alemã existe e é forte. Enquanto isso, a Itália está lá defendendo os biocombustíveis de matéria orgânica. Que também tem seus poréns ambientais, né? O uso da terra, competição com alimentos. Correto. Dependendo da origem, sim. Mas a Itália vê como alternativa. E aí você tem países como a Polônia que também acenam para uma flexibilização. Talvez preocupados com o bolso do consumidor, com a indústria local. E a França? Onde ela fica nessa história? A França sempre foi mais pró-eletrificação, mais alinhada com a meta original. Mas parece que até eles cederam um pouco nessa flexibilização de curto prazo para as metas de 2025. Teve até uma fala do Stefan Sejourne, da Comissão Europeia, apontando um paradoxo interessante. Qual? Como é que a UE multa as montadoras por não cumprirem as metas
e ao mesmo tempo precisa dar dinheiro, subsídio, para elas conseguirem fazer a transição. É uma contradição que mostra como o processo é difícil, né? Nossa, é verdade. E aqui a coisa fica realmente interessante. A política entra com tudo. O maior grupo político lá no Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu, já falou em reverter a proibição de 2035. Isso é grande, né? É enorme. É um sinal político muito forte. E aí aparecem vozes até mais, digamos, diretas, como a do eurodeputado Philip Tark, dizendo que essa flexibilização agora é só o começo do fim da proibição de 2035. Uau! Por outro lado, os verdes, como o Michael Bloss, alertam: cuidado, estão abrindo a caixa de Pandora. Mexer nisso pode ter consequências ruins e inesperadas para o clima. O clima político está tenso mesmo. E no meio dessa confusão toda na Europa, a estratégia da Toyota, que muita gente via como, sei lá, conservadora demais com os elétricos, agora parece ganhar um novo sentido, não acha? Com certeza. É quase como se a realidade atual estivesse dizendo: olha, talvez aquela abordagem multialimentação da Toyota, defendida há anos pelo Akio Toyoda, fizesse sentido. Lembra das críticas que eles recebiam por não irem com tudo nos BEVs, nos elétricos à bateria? Lembro sim. Pois é, a Toyota sempre bateu na tecla de que o futuro teria espaço para tudo. Elétrico à bateria, sim, claro, mas também os híbridos, que eles foram pioneiros com o Prius. E hidrogênio também, né? Hidrogênio, tanto com célula de combustível, quanto adaptando o motor a combustão. E até motores a combustão mais eficientes pensados para combustíveis de baixo carbono. Diversificação total. E por que essa diversificação toda? Qual a lógica deles? É a escala e a diversidade do mercado mundial, basicamente. Eles são os maiores fabricantes do mundo, né? Precisam atender o mundo todo. E o mundo é muito diferente. Pensa na própria Europa. Você tem a Noruega, onde quase todo mundo compra elétrico, e do outro lado, Itália, Espanha, onde a coisa ainda está começando. Por causa do preço, da infraestrutura. Exato. Custo, falta de carregador, até preferência do consumidor. A Toyota diz: preciso ter carro para todo mundo, não só para quem está na ponta da eletrificação. Uma visão mais... Pragmática, talvez. Adaptada a cada lugar. Exatamente. O Andrea Carlucci, que é VP lá na Toyota Europa, resumiu bem. Não podemos excluir nada. Ele até mencionou que tem cliente que não abre mão do barulho do motor, da sensação, sabe? Uhum. E vamos combinar, os híbridos continuam vendendo horrores para eles na Europa. Coisa de 80% das vendas. E pode até aumentar para 90% com modelos novos mais acessíveis como o Aygo X híbrido. O sucesso do híbrido para a Toyota é inegável. E se a gente junta tudo isso? Essa freada da Europa na eletrificação total, essa dificuldade toda, acaba dando uma certa razão para a cautela da Toyota? Olha, de certa forma sim. A estratégia deles mais diversificada parece mais resiliente, sabe? Mais preparada para lidar com as incertezas, com os desafios reais que essa transição energética traz. E quais são esses desafios mesmo? Só para recapitular. Bom, o custo do carro elétrico, que ainda pesa no bolso de muita gente, a infraestrutura de recarga, que em vários lugares não está acompanhando o ritmo, e aquela ansiedade que o pessoal ainda tem com autonomia, tempo para carregar. A famosa range anxiety. Isso. A aposta múltipla da Toyota parece menos vulnerável a esses problemas do que quem apostou 100% nos elétricos puros. Mas e o argumento dos ambientalistas sobre os híbridos? Eles ainda queimam gasolina, ainda soltam CO2 pelo escapamento. Isso não bate de frente com a meta final de zerar as emissões lá em 2035? Esse é o probleminha dos híbridos, como você falou. Se a gente olhar friamente, a lei como ela foi pensada originalmente, zero emissão no uso em 2035, os híbridos comuns não entram. Fato. Certo. Só que aí vem o lobby, principalmente o alemão, e diz: peraí, os híbridos plug-in, que rodam bastante só na eletricidade, e mesmo os híbridos normais, já reduzem muito a emissão comparado com um carro só a combustão. Tinham que ser vistos como transição válida por mais tempo. É a briga entre o ideal e o real, o econômico. Entendi. E falando em desafios, mesmo com essa validação aparente da estratégia deles, a Toyota e as outras montadoras tradicionais não estão livres de problemas, né?
especialmente com as regras europeias e a concorrência. De jeito nenhum. Um problemão imediato são as próprias metas de emissão da UE, que apertam cada vez mais. Mesmo vendendo muito híbrido, a média de emissão da frota toda pode estourar o limite. E aí vem multa pesada. Pesadíssima. Aí empresas como a Toyota precisam fazer o quê? Comprar créditos de emissão de quem está sobrando, tipo a Tesla, que só vende elétrico. Que solução temporária e cara, hein? Pois é, a própria Toyota admite que isso não se sustenta a longo prazo. Mostra a pressão que elas sofrem. E aí junta isso com outro desafio gigante, a concorrência, principalmente a chinesa. Ah, os chineses estão vindo com tudo nos elétricos, né? Com tudo e numa velocidade assustadora. Eles estão chegando com força na Europa, inclusive, com modelos elétricos cheios de tecnologia, inovadores e, o ponto-chave, muitas vezes mais baratos. Eles tiveram muito apoio do governo lá, né? E o mercado interno ajudou a ganhar escala. Exatamente, e isso coloca uma pressão nossa, uma pressão brutal nas marcas tradicionais. Europeias, japonesas, americanas. Imagino. Aquele mesmo executivo da Toyota, o Carlucci, reconheceu isso. Falou que a indústria precisa garantir que os carros do futuro sejam competitivos não só na tecnologia, mas no preço também. E que atendam um consumidor novo, mais digital. Tem uma sensação de que a China já está dominando essa área de elétricos, né? Das baterias ao carro pronto. Tem sim. Competir com eles em custo, em margem de lucro no elétrico puro, está ficando muito, muito difícil para as montadoras mais antigas. E essa estratégia multi-alimentação da Toyota, como ela aparece fora da Europa? A gente vê isso no Brasil, por exemplo. Totalmente. O Brasil é um exemplo perfeito de como eles adaptam a estratégia global para cá. Aqui, o foco principal deles não é elétrico puro, é o híbrido flex. Assim, que combina o elétrico com o motor que roda com gasolina ou etanol. Isso. Uma tecnologia que eles desenvolveram pensando no nosso mercado, aproveitando nossa tradição com o etanol da cana. Que é um biocombustível com pegada de carbono mais baixa, né? Se olhar o ciclo todo. Exato. Quando abastecido com etanol, a conta fecha bem em termos de emissão do poço à roda. E a Toyota está investindo pesado nisso aqui. O Corolla Cross híbrido flex foi um sucesso. Agora estão preparando o Yaris Cross, também híbrido flex, lá em Sorocaba, São Paulo. Anunciaram mais investimento lá recentemente, né? Para fazer esse carro. Anunciaram. Isso deixa claro a aposta da Toyota para o Brasil, pelo menos agora e no médio prazo, é no híbrido flex, não no elétrico puro. E isso reforça uma ideia importante, né? Talvez não tenha mesmo uma receita de bolo única para descarbonizar o transporte no mundo todo. O que dá certo na Noruega pode não ser o ideal na Índia ou aqui no Brasil. Faz sentido. A Europa parece estar revendo as metas, a China acelera nos elétricos, o Brasil foca no híbrido flex. Parece que a gente está indo para um cenário com várias rotas tecnológicas mesmo, cada uma adaptada à realidade de energia, economia, infraestrutura de cada lugar. Ótima forma de resumir, então, recapitulando, a Europa, que tinha aquela meta super forte de 2035, agora está mais flexível por causa da economia, da pressão da indústria, da política, e isso está gerando divisões lá dentro, com países defendendo e-fuels, biocombustíveis. Enquanto algumas montadoras como a Volvo ainda defendem a meta original. Mas muitas outras, e a indústria em geral, parecem respirar um pouco mais aliviadas com a ideia de um prazo maior ou de outros caminhos. E aí, a estratégia da Toyota de diversificar elétrico, híbrido, hidrogênio, combustíveis alternativos, parece fazer mais sentido nesse cenário complexo, né? Mais alinhada com os desafios reais. Desafios que não sumiram, né? Custo dos carros, falta de carregador e aquela concorrência chinesa fortíssima nos elétricos. Exato. Então, o que fica disso tudo? Parece que essa estrada para zerar o carbono nos carros vai ser menos reta, né? Mais cheia de curvas, talvez com várias pistas do que a gente imaginava. Tá caindo a ficha que a transição é complicada e talvez precise de várias soluções, não uma só. É bem por aí. O que está acontecendo na Europa sugere isso. Uma transição talvez mais devagar, mais pragmática e com mais tecnologias diferentes do que o plano original de 2035 previa.
Aquela ideia de neutralidade tecnológica, focar em reduzir CO2, não importa como, parece ganhar força. Mas olha, é importante lembrar, nada está decidido ainda sobre mudar oficialmente a lei de 2035 na UE, tá? A discussão vai continuar, as negociações também, e o resultado vai ser crucial para o futuro da indústria lá e para a capacidade da Europa de cumprir as metas climáticas gerais até 2050. A história ainda está rolando. Perfeito. E para a gente fechar a nossa conversa, fica aqui uma provocação para quem está ouvindo pensar. Com a urgência do clima de um lado e do outro, as dificuldades práticas e econômicas de eletrificar tudo, infraestrutura, custo, material para bateria, qual seria o equilíbrio ideal de tecnologias para os carros nos próximos 10, 15 anos? Como a gente balanceia a pressa para descarbonizar com a realidade da economia e a necessidade de locomoção das pessoas? Será que ter elétrico, híbrido, hidrogênio, combustível de baixo carbono, tudo junto, é o caminho mais realista? Ou é só adiar o inevitável? Complicado, né? Assunto para continuar acompanhando de perto.